Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Dinheiro e Negócios. E hoje a gente está aqui com a doutora Ivna Galvão, que com muita alegria eu participei do evento dela, né? Dentista de valor. E você que é dentista e estiver querendo aprender a cada vez mais viver com lucro e liberdade, é com você que fala, Ivna? Com certeza, com nós, né? Você fez parte, muito obrigada primeiro pelo convite de hoje. E assim, foi incrível porque a gente já teve esse nosso primeiro contato no Masterclass, várias pessoas elogiaram, até pediram também a aula gravada que a gente fez a live, né? Legal. Para poder ver o teu conteúdo também. E quando eu tava assistindo você palestrando, eu tava aprendendo pra caramba. Eu falei, olha que legal, tô tendo aqui uma aula também. Então, mais uma vez, essa parceria me deixa muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Então, se apresenta. Melhor do que sim. eu te apresentar, você pode dar mais detalhes. Quem Sim. é a Ivna Galvão? Então, na verdade, eu sou dentista já há 11 anos. Me chamo Ivna Galvão. Me formei em Vassouras há 11 anos atrás. Foi uma luta grande, sabe, Luiz? Porque, assim, né, na família não tinha dinheiro para ficar pagando faculdade, né, particular. E aí eu tive que morar lá, e aí foi um certo perrengue, mas foi bom porque eu aprendi a valorizar a vida, né, a profissão, né, o meu diploma. E aí, hoje eu tenho especialização em implante, periodontia, que foi a minha primeira especialização, que é tratamento de gengiva, todas essas coisas. Depois faço muita prótese também e harmonização facial. Então, na verdade, eu acabei me especializando bastante, mas na verdade eu vi que o que me trazia lucro de fato não era só as minhas especializações de fato, né, que ficam lá estampadas nos meus diplomas. Eu tinha que entender sobre venda, né, sobre gestão, porque não adianta você ser expert numa coisa, só que se você não souber vender isso para o paciente, ele não vai valorizar. Excelente Então, esse tema. Quero aprofundar mais nele. O que você observa de diferença entre os dentistas que mais faturam e os que menos faturam? Porque, assim, isso fica um pouco na minha cabeça, porque eu fico pensando assim, eu já vejo diversos dentistas com muita grana. Sim. Né? Conheço dentistas que têm lancha, Sim. que têm uma vida abastada, e eu vejo pessoas que são dentistas e desistiram da profissão, Com inclusive. certeza. E eu quero entender com você, assim, o que diferencia o melhor dentista de um outro dentista comum, vamos colocar assim? Então, na verdade, o que eu vejo é que quando você entra numa faculdade, né, numa faculdade que é da área da saúde, sabe, Luiz, o que acontece? As pessoas, elas entram com essa ideia de aprender a cuidar do outro, né? Porque realmente, né, a profissão, essa área é cuidar do próximo, né, da saúde da pessoa. E dentro da faculdade não é trabalhado essa questão de mindset mesmo, sabe? De falar, olha, se você tiver um consultório, você é um empresário. As pessoas não têm contato com isso. Então, elas aprendem a fazer, a executar, né, as coisas técnicas e saem da faculdade sem ter a menor noção do que é realmente ter um negócio, né? Não entende sobre finanças, então eles não sabem nem muito bem lidar com essa questão de, eu recebi de uma clínica, que eu trabalhei numa clínica, o que eu faço com esse dinheiro? Eu mesmo não tinha essa noção, sabe, Luiz? Eu ganhava muito bem, mas aí eu torrava comprando sapato, sabe? Eu falo que se eu não tivesse torrado comprando sapato, hoje eu tá milionário, porque realmente a gente não tem essa noção. E aí, o que eu vejo hoje, antes mesmo de fazer o curso Dentista de Valor, foi realmente notar que os dentistas vinham me buscar perguntando, Ivna, o que você faz de diferente? E o meu marido, que é dentista também, quando ele ia atendendo meu consultório, ele falava assim pra mim, Luiz, Ivna, você tem muito paciente porque você faz um show. E a minha secretária é minha mãe. E ela tem essa mesma energia de atendimento, de falar, elogiar a pessoa, de lembrar do que a pessoa contou na consulta anterior, do neto, do vizinho, do marido. E aí, juntas, a gente realmente cria um ambiente que a pessoa se sente muito à vontade. Legal. E aí, meu marido falava assim, você tem paciente porque você faz um show de atendimento. E aí eu falei assim pra ele, poxa, marido, você tá achando que então eu não sou boa dentista? Ele falou, não é isso, mas é isso daí que é o que te diferencia. Legal. E eu fui começar a estudar sobre isso, sobre encantamento de paciente, né? Sobre criar realmente um ambiente. Quando eu fui estudar o que já era nato meu, aí eu potencializei o que eu já fazia, né? Que eu já fazia já sem saber o que eu estava fazendo.
Então, eu comecei a fazer isso e aí, realmente, eu comecei a sair desse patamar de normalidade, né, dos dentistas medianos, né, e comecei a alçar voos maiores. E aí, eu comecei a ser observada pelos dentistas, porque, infelizmente, a odontologia é uma profissão onde as pessoas, elas são muito individualistas, sabe? Assim, elas não dão muito braço a torcer, ou, às vezes o colega denuncia o outro, às vezes o colega está fazendo um negócio bacana, ele vai lá, procura no código de ética, vê se tem alguma coisa errada, vai lá e denuncia, sabe? É uma concorrência muito forte e as pessoas não gostam muito de ver o crescimento. Então, eu comecei a me espantar, porque eu falei, gente, então, realmente, se eu tô mostrando pro dentista que eu sou diferente e ele tá vindo, tá se desarmando para poder vir falar comigo, perguntar o que eu faço, então, que de fato eu tô fazendo alguma coisa diferente. E aí, eu fui cada vez estudando mais e eu comecei a perceber isso. A maior parte dos dentistas hoje, eles investem muito em coisas técnicas, eles são expert em alguma coisa, só que eles não sabem vender. E isso, para mim, é a grande diferença. Não, excelente. E assim, uma das coisas que a Ivna está passando aqui muito bem para você ficar muito atento é o seguinte: na hora que você tem uma especialização de uma especialidade, isso é ótimo. Você pode ser um excelente executor, né, de periodontia, sim, né, de algum item ali que você vai ser especialista naquilo. Legal. Porém, você tem que ser um profissional, entre aspas aí, com respeito da palavra, tesão. Sim. O que é isso? Sim. Ele tem a profundidade em um assunto, mas ele em cima, ele tem acesso e conhecimento sobre demais itens. Então você pensa assim, Luiz, você acabou de falar, né? Você e a Ivna são mentores aí. E como que funciona? Então olha para você ter interessante, que é o que eu percebi. A grande solução do meu resultado, vamos colocar assim, é exatamente de eu ter profundidade em conhecimento de diversos itens diferentes. Sim. Então, por exemplo, né, a gente estava conversando aqui agora há pouco, sim, eu sei gestão de tráfego, eu sei RH, eu sei gestão financeira, eu sei fazer marketing, eu sei vender, eu sei parte jurídica da empresa, sim, eu sei parte contábil. Aí você fala, pô, Luiz, mas como é que você teve tempo para fazer tudo isso? É quando você fica na parte estratégica da sua empresa, sim, fazendo o que realmente você deve fazer. Sim. Então, tem muita gente que confunde que na hora que ele é o dentista, ele não precisa fazer mais nada. Sendo que, na verdade, é o envolvimento dele na parte estratégica que vai fazer com que ele amanhã possa se tornar uma franquia. Sim, né? sim. Algo que a gente conversou aqui agora Sim. há pouco. Quantas vezes você não pensou na sua marca em si e pensou somente em você? Sim. Igual eu falei aqui recente sobre a Luiz Intermediações, né? E não sei por qual razão, né? Mas o pessoal tem copiado cada vez mais o termo intermediações aqui na nossa região, sem saber o motivo, qual o nome é esse. Sim, entendi. E, na verdade, o motivo lá atrás era exatamente para ser o mais informal possível. Porque o meu objetivo lá atrás não era crescer. Eu queria vender um carro por semana. Você já pensou, Ivna? Nossa senhora, gente. Coitado. Olha como é que funciona a vida do empreendedor se ele não ficar ligado na parte estratégica. Sim. Eu chegava na empresa, eu tinha 33 funcionários, e quando eu sentava na minha cadeira, tinham duas filas. Uma de clientes para reclamar dos funcionários e outra de funcionários para reclamar dos clientes. Nossa, misericórdia. E eu era o tomador de decisão e a empresa inteira ficava em mim. Eu cheguei a fazer feirão até meia-noite, eu fiz diversas coisas inovadoras assim, que atraíam mais clientes para um time despreparado que ficava cada vez mais insatisfeito. Exatamente. Então, assim, eu vejo muitas pessoas preocupadas com a geração de lead, com trazer mais clientes. Sim. Mas, no final das contas, a maior habilidade que tem necessidade no mercado é como aumentar o que você faz de melhor para quando o cliente chega até você. Sim, sim. Então, tem muita gente preocupada em como trazer o cara até a porta. Sim. Mas tem poucas pessoas preocupadas do que acontece da porta para dentro. Sim, eu falo que a gente tem que ter também, né, Luiz? Você tem que, até o Jonathan, que é o meu social media, ele fala isso, que a gente tem que estar de acordo, tanto online como offline. Aconteceu uma situação com a minha mãe, que ela seguia uma médica pelo Instagram, adorava a médica era muito legal. Ela foi, assim, demorou um pouco, assim, sabe? Deu uma namorada na médica pelas redes sociais. Quando ela foi na consulta, ela voltou toda decepcionada, porque ela falou, não era aquela mesma pessoa que eu vi. Então, justamente eu vejo isso. Muitos cursos, muitos mentores falam de como você atrair novos pacientes, né? Como você atrair novos clientes. E atrair novos é muito mais caro do que, na verdade, você estudar essa outra parte de se você já tem uma base de cliente, como que você consegue... Então, esse que já é seu cliente, ele já te conhece, ele já confiou em você uma vez. Então, como que a gente faz, e eu ensino isso no meu curso, como você faz para poder melhorar essa recorrência, como você até falou lá no curso, Dentista de Valor, porque
porque isso é muito importante. E aí a pessoa também quer muito saber marketing digital, às vezes tem uma rede social linda, grava story de 2 em 2 horas, faz tudo que manda. Mas aí quando chega lá na frente, não sabe tratar o paciente, a secretária não sabe tratar o paciente, e aí fica, quebra, né? Não tem uma continuidade, não fica uma coisa fluida. E eu vejo que isso é um erro, assim, muito comum também que está acontecendo por aí. E uma coisa que me indigna muito é quando você tem um vendedor também, né? Vamos colocar, né? Quando a pessoa que atende, ela vai lá, se abre para a rede social. E ela começa a receber mensagens de temas diferentes daqueles que ela gostaria. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Um vendedor de carro recebe uma mensagem de alguém perguntando se financia a moto. Ah, sim. O que ele faz? Pô, esse cliente eu não quero. Então, ele não atende. Sim. Então, entenda sobre a consequência dessa atitude. Na hora qual você faz isso, você simplesmente está dizendo para o cliente que você não quer por causa do produto. Fica tranquilo. Amanhã, quando você também não tiver o produto que ele quiser, vamos dizer assim, ele vai te ignorar e não vai nem voltar a conversar com você. Sim, é verdade. Eu costumo brincar do seguinte, eu não sei se você já teve, né, aquelas paixonites infantis lá, de criança sim, e tal. Com certeza. E aí eu era apaixonado numa menina, né, apaixonado. E um belo dia, numa festa, eu encontrei ela e eu gostava tanto dela, ela gostava tanto de mim, que nem eu chegava nela, nem ela chegava em mim. A gente cria uns pedestais para colocar as pessoas, né? E aí, no dia que a gente, depois que fez toda aquela fantasia, se encontrou e esteve junto, eu nunca mais quis ficar com ela. Ah, entendi. Porque você idealizou tanto, né? Isso aí. Então, o que acontece? Quando você tá ali na internet, que é uma festa, vamos colocar assim, e você consegue captar a atenção da pessoa, e ela manda uma mensagem para você, isso é um ponto máximo. Sim. Isso é um ponto de admiração ao qual você deve trazer isso com muita qualidade. Para o seu dia a dia, para você ter o hábito de o cara perguntar assim... Aqui, você sabe o endereço da farmácia? Sim. E você, sei lá o que você faz, sei lá o produto que você tem, e responder com toda humildade. Avenida Patati Patatá, endereço tal. Sim. Pra pessoa ver assim, cara, olha que legal. O cara, mesmo estando lá no trono de glória dele, me atende com essa qualidade toda. Me dá atenção. Eu vejo também que as pessoas ficam muito ligadas nessa questão de número de seguidor, né? E eu falo, gente, hoje em dia, seguidor você compra aí baratinho, né? Mas eu falo, o que pra mim é mais importante é o número de mensagem que eu recebo, porque justamente é isso. Não adianta você estar lá lotado de gente no seu Instagram, sendo que você não interage com ninguém. Então, se a pessoa chegou a te mandar uma mensagem, gente, você tem que tratar a pessoa, e eu vejo que o dentista faz assim. Às vezes o leigo manda mensagem assim, o paciente, queria saber quanto custa seu clareamento dental. Aí o dentista fica irritado e fala assim, ah, não, eu não posso falar os valores porque o meu conselho, o CRO, não permite que eu passe valores por aqui. E aí pronto, acabou o assunto, entendeu? Só que não é sobre isso, você tem que conversar com a pessoa, olha, por que você quer fazer clareamento? O que você hoje te incomoda? Eu vejo isso, as pessoas não conversam mais. Então, te incomoda? Aí o paciente começa a se abrir. Ele fala, olha, incomoda porque eu não sorri, porque eu não passo batom, porque isso, porque aquilo. Então, assim, se você puxa um assunto, a pessoa vai falar assim, nossa, que bom que eu mandei mensagem, né, pra ela, porque ela tá realmente se preocupando com o que é o meu problema. Então, eu vejo muito isso, que as pessoas ficam muito ligadas a essa questão de seguidor, mas elas não dão importância pra quem tá mandando mensagem pra elas. Isso eu vejo muito comum acontecer também. E a verdade é o quê? Isso pelo menos acontece hoje com a minha empresa, né? Que ela é indicada por pessoas que nunca compraram. Ah, entendi. Sim, legal. Olha que interessante, né? A gente faz um serviço focado tanto no cliente, com um objetivo tão grande de entregar a excelência, que a pessoa fica assim, cara, eu não tô querendo comprar agora. Mas aqui, se eu fosse comprar... Eu ia comprar lá? Comprar lá. Não, eu, por exemplo, eu já sei que meu próximo carro vai ser da Luiz Intermediações, querido. Porque eu quero conhecer a cafeteria. A gente tem cafeteria francesa, né? Vocês sabem lá, né? É isso aí, Foi escolhida a dedo pela esposa dele. E assim, eu quero lá tomar um café, comprar meu carro, que eu já sei. Menino Luiz, esse negócio de visualização, né? Um dia desse eu levei minha filha na escola, aí desci do meu carro pra levar ela. Na hora que eu saí da escola, tinha o meu futuro carro parado logo em frente. Você acredita que eu fui andando pro meu futuro carro e não fui andando pro meu? Falei, nossa, gente, o Luiz deve estar lá. E aí eu vi que você realmente tinha um carro que eu te falei que vai ser meu próximo. Eu falei, ainda bem que eu não vou lá na agência, senão era capaz de eu sair comprando, porque você é bom vendedor, ele me dá um cafezinho, ia me vender o carro e ia comprar. Eu falei, meu Deus. E eu já indico a Luiz Intermediações, porque eu sei que vocês são preocupados como eu também sobre essa questão de atendimento de cliente. Então, eu só indico o lugar que também, né, tem esse pensamento. Então, se a pessoa precisa vender carro, fala, vai trocar de carro, vai lá na Luiz Intermediações. Porque é sobre isso, gente. Tem que ser mesmo, tem que ter uma visão diferenciada mesmo. Legal. Você percebeu agora como que o desejo move e como que altera tudo? Por quê?
Na hora que o desejo ele é o ator principal, o preço se torna coadjuvante. Ah, sim. Então, hoje em dia, a gente nota muitas pessoas falando muito sobre dor. Só que a pior razão para você fazer algo é por isso. Porque sim. doer, é lógico, você tem que significar da maneira certa, né? Pô, doer porque tem alguma coisa errada, isso é um alerta, isso é um alarme, Sim. eu tenho que mudar, melhorar. Legal. Só que o que você prefere? Tá realizando cada um dos seus desejos, seus anseios, suas vontades, ou então tá saindo do lugar porque você tá sendo espetado o tempo todo? Sim. Então, notou como você começou a visualizar o quê? O desejo. O desejo, Você sim. você não ter a necessidade de adquirir um produto porque é simplesmente igual o dente, né? É uma coisa que está te impedindo de se alimentar. Sim. Assim, gere e crie cada vez mais ações que façam com que a pessoa queira ficar bonita. Sim. Existe sim o lado sombra ou o lado negativo de cada coisa. Tudo tem o seu ponto positivo sim. e negativo. Mas por que não trazer à memória sempre aquilo que dá esperança? Sim, dá né? desejo, felicidade, né? Todos esses itens fazem com que a sua marca seja linkada àquilo. Então, se você tem algo muito pesado no seu modelo de marketing, na forma de você comunicar, isso vai fazer com que a pessoa te enxergue também pesado. Sim, né? com certeza. E às vezes você vai ser um ponto de alerta que vai trazer pessoas negativas. Desse jeito, exatamente. E na hora que você vem para trazer uma entrega, uma experiência do cliente com depoimentos positivos, a pessoa sim. passa a desejar estar lá. Mas, com certeza, quer fazer parte disso também, né? Então, na M2L, a gente tem um módulo exatamente falando sobre a experiência do cliente. Por quê? sim. A marca, as pessoas pensam que ela é construída no sentido de você ver a logo ali. E não é. Não é. A marca, ela pode ser percebida ou declarada. Tem uma empresa que eu acho interessante que coloca assim, né? Coloca o nome, aí escreve embaixo assim, líder de vendas. Aí a pergunta que eu faço, qual a vantagem para o cliente de um slogan desse? Onde ele é o líder de vendas. Mas o que o cliente ganha quando ele lidera o número de vendas sobre Sim. aquele produto? Então, a gente tem que fazer uma empresa e tem que ter clareza que ela realmente foi feita para nos servir, Lógico. porque ela realiza os nossos anseios e nós devemos ter essa mensagem clara para atrair pessoas que também queiram realizar e trazer essa utilidade para a sociedade. Sim, sim. Só que, se ela hoje não entrega nada para quem está próximo de mim, qual a razão da pessoa te encontrar? Não tem motivo. É muito complexo, né, Luiz? Assim, acho que as pessoas pouco param para pensar sobre essa questão, assim, né? Eu estava um dia desse estudando e encontrei uma questão muito engraçada, assim, que eu gostei desse termo, que fala assim, o dentista quando está com luva na mão não está fazendo dinheiro. Aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu falei, o dentista quando tá com a luva na mão não faz dinheiro? Como assim, né? Porque eu, de fato, como você também, você tem a sua vivência também de loja, você, né, tem toda essa questão. A gente não está falando, né, de uma coisa que a gente não sabe como é ali a prática, né? E essa questão da luva na mão, eu fiquei pensando isso, eu falei assim, gente, realmente, porque igual o vendedor de carro, né? Na verdade, tem tudo uma coisa por trás, né? Quando você tá ali com a luva na mão executando, você já vendeu aquele serviço. Então, você não tá mais ganhando dinheiro, não tá fazendo dinheiro naquele momento. Tem todo um por trás. Então, se você não sabe como faz esse antes, né? Como faz o pré-tratamento, né? A pré-venda, se você não sabe fazer isso, você não vai estar com a luva na mão executando de fato o que você vendeu. Então eu fiquei pensando nisso, falei, cara, tem total sentido, né, isso, porque realmente a gente tem que pensar em tudo antes de acontecer de fato a venda, né, por exemplo, do cliente sair com a chave na mão e ir embora, né, porque tem todo o antes e também tem o pós-venda, né, também. Que é muito importante. Que uma das coisas que eu te falo agora, você que está aqui conosco, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, troque o nome do seu pós-venda por sucesso do cliente. Troque o nome do seu pós-venda por sucesso do cliente. Por quê? Na hora que você comunica com o cliente que ele não vai ser atendido pelo responsável pelo pós-venda, e sim pelo responsável pelo sucesso dele, a sensação do cliente é completamente diferente. Sim, até porque ele já vai saber que foi um sucesso, né? Ele já vai ser um sucesso, não tem jeito, né? Ele sabe que é o setor do sucesso do cliente. Uhum. Então, às vezes, as pessoas ouvem isso e falam assim, cara, mas qual o motivo de se trocar um nome? É porque a pessoa que é responsável por aquele setor também, automaticamente, ela vai começar a incorporar aquilo. Sim. Caraca, eu sou responsável pelo sucesso do meu cliente. Então, para ele dar certo, o que precisa ser feito no processo dessa empresa aqui para que isso seja natural para ele e para mim? Sim. Então, o melhor pré-venda que existe é aquele que impede de ocorrer um pós-venda. Sim. É aquele que prepara tão bem
Sim, que não precisa nem... Que o sucesso do cliente acontece e não, na verdade, vira uma central de atendimento. Sim, exatamente, né? exatamente. Nesse ponto que você disse também, algo que eu acho muito bom é o quê? Na hora que você vai pensar nas estratégias do seu negócio, se você tiver o tempo todo com a luva na mão, como um dentista, você não consegue. Isso. Se você for um dono de loja de automóvel e tiver o tempo todo só vendendo carro, atendendo o telefone, você pode estar pensando assim, é aqui que eu gero mais dinheiro. Porque eu vendo o produto e aquela grana volta para mim. Isso de forma imediata e sem crescimento. Sim. Porque quantas pessoas uma pessoa consegue atender por dia? Então, pois é, não tem poder de escala. E eu lembro que você, no nosso primeiro encontro, falou assim, a gente estava fazendo o encontro online, você falou assim, pois é, tem muito vendedor de loja, de carro, que acha assim, as vendas estão ruins, deixa eu descer aqui do meu escritório e vou lá vender. E não é sobre isso, né? É isso aí. Não é sobre isso. Às vezes o dentista também pensa isso. Ai, meu Deus, eu acho engraçado que eles falam assim, eu tenho que estar com a minha agenda lotada. Eu falo, gente, da onde que ele tirou que ter dinheiro, né, assim, realmente ter sucesso é ter uma agenda lotada. Deus me livre, eu não quero ter minha agenda lotada, entende? Cheio de obturação cheio de coisa para você fazer, você vai sair cansado no final do dia, pode até sair com dinheiro, mas aquilo ali não é o certo, exatamente, é uma coisa imediata. Eu quero ter poucos clientes, mas os melhores clientes. Eu quero ter o paciente que me valoriza, que não reclama de preço, que eu trabalho ali tranquila, sem ter gente me esperando na recepção, que eu acho isso insuportável, você ficar horas esperando. Então, assim, eu quero ser pontual, eu quero estar ali totalmente entregue para o meu paciente. Então, é sobre isso, é você ter horários na sua agenda que você, sim, hoje o dentista tem muito isso, sabe, Luiz? Como eles não aprenderam que são uma empresa, eles não têm funcionários, sabe? Colaboradores, né, que falam hoje em dia, responsáveis por outros setores. Então, o dentista, ele centraliza tudo. Ele é o gestor, ele faz o marketing, ele faz tudo. E aí, chega no final, ele tá super cansado, que a gente tá vendo aí a maioria dos dentistas totalmente desmotivados. Então, assim, eu acredito que tá bom, se ele hoje ele não tem verba, né? Ele não tem condição de contratar outros profissionais, então que ele tire um tempo para fazer só aquilo. Então, por exemplo, eu atendo na parte da tarde no meu consultório, mas tem momentos na parte da manhã onde eu faço essa parte de gestão para poder ver como tá meu negócio. Então, ter uma agenda lotada não é meu objetivo, porque aquilo ali vai te deixar cansado no final do dia e vai te gerar dinheiro apenas imediato. E aí você entra naquela roda, né? Dinheiro ganha, dinheiro paga conta, dinheiro ganha, e isso é praticamente um inferno, né? Você fica achando que o leão tá correndo atrás de você e você fica lá correndo e parece que não chega em lugar nenhum. Então é exatamente isso. A pessoa, ela tem que saber como que ela gerencia o negócio dela, igual o vendedor de loja. Se o negócio tá ruim, ele não tem que estar lá vendendo, ele tem que parar e ver o que eu vou fazer de estratégia para melhorar essa situação. Então eu concordo plenamente com esse seu ponto de vista. E aí o mais interessante do que você está falando agora é que as pessoas não percebem, mas dentista com agenda lotada é sinal de preço baixo. Exatamente. É sinal de preço baixo. Tudo que você vê que é premium, não tem fila. Não tem. Tudo que você vê que é top e excelente, não tá saindo gente pelo ladrão. Sim. Então, o que acontece? Não pode ser questão de posicionamento mesmo, pode ser que você esteja viciado. Então, grava isso, empreendedor. Quem passa a corda na própria perna e depois se arrepende de estar fazendo o que está fazendo é você. E na maioria das vezes, pelo quanto você não sabe fazer até mesmo uma autogestão. Além de você fazer a gestão do time, fazer a gestão do resultado da empresa, você tem que fazer uma autogestão dos vícios que você tem naturalmente para poder, vamos dizer assim, né, cada vez criar algum item novo que você já não consegue suportar e fazer aquilo que você já realiza, mas no final das contas você tem vontade de simplesmente encher a agenda e se ocupar. Sim. E aí volta para aquele ponto, né? A produção, o produtivo é todo aquele que faz algo que está em direção à meta dele. Então, até mesmo para você identificar a sua meta, você tem que parar para poder sentar, escrever, verificar, ponderar as coisas. E para isso há necessidade de tempo. Isso. E por isso uma agenda lotada não vai servir ao empreendedor. Isso. E também, além disso, Luiz, a pessoa ela fica tão cansada, ela fica tão exausta que ela não consegue ter criatividade. Então eu vejo, por exemplo, às vezes, conversando com outros dentistas, eles me trazem problemas e eu falo assim, mas você já pensou nisso? A pessoa fala assim, não pensei. E para mim é uma coisa tão simples ter pensado naquilo, mas é porque às vezes ele tá tão exausto de trabalhar que ele não consegue ter novas ideias, sabe? Então, ele não tem como, simplesmente, isso em todas as áreas, não só como dentista, não tem como você querer alguma
uma coisa diferente fazendo do mesmo jeito, né? Então, justamente, a estratégia, ela tem que ser muito bem pensada. E nada melhor do que você, como dono do negócio, pensar na estratégia. Né? Porque você sabe aonde você quer chegar, né? Então, eu vejo isso e vejo que muita gente erra quanto a isso, de realmente querer ter a agenda lotada e ter todos os horários preenchidos, e não é assim, é melhor você ter poucos que te valorizem, né? O paciente, eu tenho um método que eu chamo que é o MAP, é o método de atração de pacientes perfeitos. E eu falo, por que são perfeitos? Você atrai as pessoas e realmente só vai se tornar seu paciente, seu cliente, quem você quer, sabe? Legal. Porque aí aquele paciente, eu não tenho esse problema, Luiz, há anos no meu consultório, eu não tenho problema do paciente chegar e falar assim, doutora, tá caro. Não vou fazer porque tá caro, sabe? Por quê? Porque justamente ele sabe que quando ele tá indo ali, ele tá buscando algo diferenciado. Quando ele senta e às vezes o orçamento, né, o valor é muito elevado para ele, eu tento sempre achar formas de ajudar ele, como que ele vai pagar aquilo, né? Eu sempre procuro alternativas, divido o tratamento em etapas para sempre tentar fazer com que ele faça. E geralmente, assim, 99% das vezes eles fecham, porque eles até gostam e vem, nossa, você está preocupada, como que eu vou pagar, né? Eu falo, gente, o importante é pagar. Agora, como você vai fazer? Eu vou aqui estudar uma forma junto com você para caber no seu orçamento. Então, já aconteceu, Luiz, de várias pessoas, isso assim, até no início da minha profissão, que eu acho até muito bonito contar isso, que foi o meu primeiro paciente que eu fiz faceta de porcelana, que realmente é um tratamento de alto ticket, ele era trocador de ônibus. E ele falou pra mim assim, eu vim aqui porque eu quero saber quanto custa, que eu quero fazer com você, eu não quero fazer com ninguém. Eu quero só você. Então, eu quero saber quanto eu preciso ter para poder fazer esse tratamento. E aí, eu fiquei impressionada com aquilo, assim, eu me senti, sabe, lisonjeada. Percebeu que você se tornou desejo? Sim, sim. Percebeu que isso aconteceu na hora que você achou que você estava sendo ignorado, ou que as pessoas não estavam olhando para você? Sim. Foi a sua estratégia que comunicou que o melhor profissional era você. Sim, e aí ele ficou lá, ele falou, Ivna, eu vou te pagar quando eu vier aqui, eu vou te pagar à vista. Então eu já ele fez um planejamento de como que ele ia fazer aquele pagamento, que ele ia pegar férias, 13º e não sei o quê, e ele simplesmente conseguiu, em um curto espaço de tempo, levantar esse dinheiro e ir de fato tratar. E eu falei, gente, que incrível. Às vezes as pessoas têm muito preconceito, Luiz, até também com a vestimenta que vai o paciente, né? Fala, nossa, eu já trabalhei num consultório no início da minha profissão que tinha uma câmera na recepção. E a dentista, que era a dona, viu uma vez um rapaz chegando com uma roupa dessas de pessoal que trabalha na estrada e tudo mais. E aí ela olhou e falou assim para a secretária dela, esse daí eu não quero atender não, pode passar para ela, porque eu era recém-formada, pode passar para ela. Uhum. E aí, quando eu passei o orçamento para o moço, simplesmente ele abriu uma carteirinha, que eu lembro também até hoje, a carteirinha toda, sabe, assim, soltando o corinho e tal, e ele tava cheio de nota de R$100. Eu falei, gente do céu, falei, que isso? Eu pensei, né, falei, nossa, e ela ia achando que o homem não ia ter nem dinheiro. Então, eu também acredito nisso, sabe, Luiz? A gente tem que tratar todo mundo igual, porque justamente a gente não sabe qual é o desejo, qual é o sonho daquela pessoa, porque a partir do momento que você se torna um desejo, né, você torna que é um sonho dele, o sonho da vida dele era mudar os dentes dele, então ele fez de tudo para conseguir atingir aquele objetivo. Então, assim, isso é muito importante. Eu aprendi isso lá desde o início da profissão. E eu fico muito feliz quando eu vejo que os meus pacientes fazem isso. Eu conto até para as minhas alunas, e quem está online também está sabendo. Eu tenho uma paciente de Barra Mansa, que ela era minha lá, ela mora super longe em Barra Mansa, que é uma cidade aqui vizinha também, para quem não é daqui da região. Uhum. E ela não tem dinheiro, ela vem de Acute, e ela não tinha dinheiro para poder, por exemplo, pagar um Uber, que ia dar muito caro, né, e tudo mais. Aí, na época da pandemia, ela falou também, não tem coragem de ônibus. Ela vinha de bicicleta, sabe, para poder tratar comigo. Então, assim, eu falo, cara, olha só o tamanho da importância que você se torna para o paciente. Eu sempre falo que você tem que ter pacientes que são seus fãs, porque eles vão ser seus divulgadores. As pessoas ficam aí procurando influencer da região para pagar não sei quanto para influencer gravar vídeo. Eu falo, gente, você dentro do seu consultório, você tem os seus influencers, né? Que são os seus pacientes, são seus clientes. Então, é o que você falou, às vezes o paciente nem é seu, o seu cliente nem é seu, lá da Luiz Intermediações, mas ele já te indica, né? E o que eu falo muito é o seguinte, você pode até ignorar, mas você é um influenciador. Uhum. Todo vendedor é um influenciador. Tem os bem-sucedidos e os mal-sucedidos. E você não está tendo sucesso, caso você não esteja, né? Exatamente porque você não está tendo estratégia para isso. Uhum. Você não está tendo tempo para pensar. E o principal é o seguinte, da forma que a gente está falando aqui, tudo que ela disse foi a partir do treinamento que ela teve. E existem muitas pessoas preocupadas com o treinamento do time. Mas eu te pergunto, você está preocupado com o seu treinamento?
com quem você está se tornando durante essa jornada, ou se simplesmente você contrata alguém para pôr a culpa nela. Né? Porque é mais fácil, né? Colocar a culpa no outro. Né? Pô, eu tenho diversos setores, não, eu não preciso fazer isso. E você não precisa nem saber, você não precisa ter um mínimo de noção para poder saber cobrar, né? Então, exatamente. assim, quando você contrata uma pessoa, é que ela tem total capacidade de fazer, ela é plena, ela é excelente, ótimo, porém, se você não tiver a menor ideia do que ela está fazendo, ela pode estar fazendo tudo errado e te orientando. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que foi muito interessante, né? Esse dia foi muito legal, eu nunca esqueci. A pessoa sentou comigo e falou assim, deixa eu te explicar. Você não fez faculdade de marketing. E aí eu ouvi aquilo e eu achei muito interessante. Por quê? Querendo ou não, a faculdade ela nunca vai conseguir acompanhar a velocidade da mudança constante do mercado. E assim, eu conheço profissionais que não têm conhecimento de marketing sobre itens que eu tenho por eu estudar marketing e não fazer a faculdade de marketing. E vivenciar. E principalmente para entender o que está funcionando agora. Então assim, para você ter essa atualização, você tem que ter uma fonte para você beber. Então cuidado, igual você falou muito bem. Por mais que você tenha uma pilha de diplomas e um mural lindo lá, o que vai fazer você performar é o quanto você é capaz de conseguir se vender bem estrategicamente. E principalmente, na maioria das vezes, sem você estar atendendo aquele cara no 1 a 1. Porque hoje, com a rede social, você está potencializando para quem você aparece. Sim, você tem escala. Eu sei que tem gente que ignora, né? Mas quando você faz uma live com 6 pessoas, 5 pessoas, as pessoas ficam assim, nossa, tem tão poucas pessoas. Meu amigo, me perdoa, como que você vai fazer para entrar no meio da agenda da pessoa e chamar a atenção dela? Se essas 5 estão te dando atenção, se ela trouxer mais uma, na próxima tem 10. Isso, exatamente. E principalmente, fica preocupado em transformar quem está te dando atenção. Sim. Tem gente que, eu queria ter 10 para poder atender bem. Mentira! Qual que é o nome dessa uma pessoa que está na live? Isso. Depois que a pessoa participa, o que você faz com ela? Ou você está achando que você não consegue tratar bem de 5 e quando for 50 mil você vai tratar melhor? Não vai. E a gente tem uma ideia que precisa de muitas pessoas. Sim. Na verdade, a gente precisa das mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Elas entrarem, começarem a comprar, continuar indicando. Isso vai se tornando um balde grande e blindado, protegido aí pela recorrência que faz você vender sempre. Sim, e eu, no início você perguntou sobre essa questão do dentista mediano, né, e do dentista que tem sucesso, e você falou uma coisa que eu me identifiquei bastante, até você falou, eu entendo um pouco de tráfego, eu entendo, né, de tráfego das redes sociais, eu entendo de anúncio. Então, eu acho que isso também é um grande diferencial. E o Jonathan também pode estar aqui também, não me deixa mentir. Eu acho que pessoas que alcançam coisas diferentes são pessoas como nós, que somos curiosos e nós estudamos diversas coisas. Você não estuda só vendas, você estuda diversas coisas. Eu não estudo só odontologia, eu estudo a gestão, eu estudo a venda, posicionamento, fala persuasiva, eu estudo diversas coisas, porque é exatamente isso. Se você não sabe pelo menos uma base, você não sabe nem como você cobrar o outro, né, quando você também tiver condições de ter alguém na tua equipe. Então, assim, é muito bom porque você também tem uma troca. O Jonathan sabe que a gente tem sempre essa troca, né, Jonathan? Ele tem um conhecimento dele, que é super vasto, e eu também tenho o meu, e aí a gente vai e potencializa, né, todas as questões. Então, é exatamente isso. Hoje você é o Luiz porque você estudou várias outras coisas, você tem um time, graças a Deus também, e aí você sabe delegar da forma certa, ver se as coisas estão indo bem, porque se você não estudar, se você não tiver curiosidade para expandir a sua mente, e outra coisa, em outros negócios, eu aprendo muito também. Às vezes eu vou numa cafeteria e fico de olho. Deixa eu ver aqui como que eles fazem para melhorar o atendimento, sabe? Tudo eu fico pegando insights para o meu próprio negócio. Esses dias eu fui no prédio da minha avó, cheguei no prédio da minha avó, vi uma prateleira assim com uns itens de mercado e achei super interessante. Falei, nossa, até filmei no Instagram. Falei, olha só, eles pegaram um problema, porque às vezes a pessoa está no prédio, não quer se vestir, né, se arrumar para ir comprar algum item básico do supermercado. Simplesmente eles descem ali, fazem o pagamento pelo telefone, pegam o item e já resolvem o problema. Então, sempre tem gente atenta a resolver problema, né? No nosso problema do dia a dia. Então, eu acho isso muito importante. As pessoas abrirem a visão delas. Às vezes, a gente também fica tão bitolado no celular que a gente, às vezes, está num lugar e a gente não tem noção de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E essas outras ideias de outros negócios a gente pode pegar pra gente. Lá no meu consultório, Luiz, uma vez eu estava vendo que eu atingia pelas redes sociais pacientes de outras cidades mais distantes.
e eram idosos. E eles não dirigiam, né? Como que eles iam vir até aqui e tudo mais, que era Angra dos Reis. E aí eu vi algum outro negócio que não tinha nada a ver com odontologia, essa questão de ter motorista para ir buscar. Eu falei, gente, por que não? Deixa eu ver quanto custa um motorista, porque a gente às vezes não tem noção, a gente às vezes acha que é caro, não vai perguntar o preço, né? Verdade. E eu falei assim, quer saber? Eu vou ver aqui alguém qualificado, procurei e tal, encontrei um motorista e comecei a ofertar esse serviço. Ó, quer vir aqui de Angra dos Reis até Volta Redonda para poder fazer tratamento dentário? Eu tenho um motorista que te pega na tua casa, te traz aqui, fica te aguardando e te leva de volta. E aí o paciente falava, nossa, você tem isso? E aí eu passava qual era o preço desse serviço adicional. E eles não viam problema nenhum em pagar. Porque eles falavam, meu Deus, ela já está resolvendo o meu problema. Então, assim, eu falei, gente, isso foi completamente... Eu não conheço, sinceramente, nenhum dentista da região que tenha pensado isso. Falar, caraca, tem um motorista que pode me pegar em casa, sabe? Então, eu acho super interessante, porque isso foi uma ideia que eu tive vendo um outro negócio que não tinha nada a ver com odontologia. Sabe? Isso é um negócio clientocêntrico. No começo essa palavra. Porque você consegue entender que quando você põe um cliente no centro, as coisas ficam naturais. Porque você vai ser servido a partir da sua capacidade em servir. E as pessoas querem o inverso. As pessoas querem ser servidas primeiro. Sim. Elas querem que o negócio dela bomba e ela ganhe dinheiro. E ela não sabe nem o que ela vai fazer com o dinheiro. Sim, exatamente. Ela fala, não, quero dinheiro, mas por quê? Não, porque todo mundo quer dinheiro. Tá, mas dinheiro não é bom? Não, ninguém tá falando que dinheiro é ruim. Eu só estou te perguntando o que você vai fazer com o dinheiro. Porque, exatamente, normalmente, as pessoas que procrastinam, que elas têm uma péssima relação com a recompensa. As pessoas não sabem disso. Mas se você hoje, não sei qual a situação que você está, mas se você não está realizando aquilo que você gostaria, é porque o que você vai receber quando você concluir essa tarefa é fraco demais. Não mexe com você. Porque se mexesse, sim, você até mesmo dormiria menos para poder fazer isso. Exatamente. Então, assim, quando você tem uma relação ruim com a sua recompensa, é muito simples, você vai deixar para lá. Vou fazer isso para quê? O que vai acontecer? Final do mês, quanto eu vou ganhar? Essa mixaria? Tá, mas tá focado só no dinheiro. Tá, o que você vai fazer, então, para poder multiplicar? Se você fizer esse passo, vai acontecer isso e isso de positivo. Sério? Sério. Exatamente. Agora, Ivna, além disso, tudo bem? Ô, Ivna, além disso, acho que uma das piores coisas que acontece é quando o cara sabe tudo. Porque o que você está me dizendo é que você está de ouvido aberto. Sim. E o que acontece quando a pessoa é orgulhosa mesmo e tapa os ouvidos é simplesmente ela não aprender mais. É isso, exatamente. Ela acha que sabe tudo, né? Pra que eu vou aprender mais? Conheço uma pessoa que uma vez ela soltou a seguinte frase, né? Eu falei, cara, vamos lá, tem curso tal, pô, fez muito bem pra mim, pô, quero também pra você. E ele falou assim o seguinte pra mim, olha só, pra que eu vou pagar pra aprender as coisas que eu já sei? Olha, meu Deus. Então, porque ele sabe tudo. É isso aí. Então ele realmente não precisa de ninguém, já que ele já sabe. É verdade. E aí quando você vai ver o resultado da pessoa naquelas áreas que eram ser tratadas, não são adequadas àquilo. Sim. Então, para ficar muito claro, você recebe pelo que você faz e não pelo que você sabe. E a sua capacidade de aplicação, na maioria das vezes, precisa de um acompanhamento mais próximo. Sim. E de alguém que venceu os obstáculos que você não está conseguindo vencer. Sim, com certeza. Então, eu tenho 5 mentores. Uhum, e as pessoas pensam assim, não, pô, o Luiz já sabe tudo. Mentira. Não, gente, eu tô, graças ao bom Deus, quem está entrando hoje para M2L, quiser fazer a sua aplicação, que está lá no link da bio no Instagram, Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final, o que acontece? Eu faço ali uma seleção de quem vai entrar, sim, porque a mentoria é tão próxima que eu vou fazer o acompanhamento da pessoa, eu tenho que amar estar acompanhando ela. Sim, com certeza. Eu tenho que ver se ela é feita da mesma substância que eu, para eu poder ter prazer de estar próximo dela. Então, assim, quando você inverte essa polaridade de escolher com quem você vai trabalhar, aí acaba esse laço que o empreendedor passa de odiar a sua rotina. Sim, é prazeroso, né? Fazer um exercício rápido aqui com você. Se hoje, não sei que dia que você está vendo essa live aqui, mas pensa que você passou a rotina de hoje ou então de ontem, né? Mais fácil, um dia completo. Você repetiria aquela rotina e aquele dia quantas vezes? O quanto que você está apaixonado por fazer aquilo. Imagina que você vai viver agora 1000 anos. Só que esse mesmo dia vai se repetir e você todos os dias vai acordar no mesmo lugar e fazer as mesmas coisas. Se você odiou o seu dia de ontem, você precisa de ajuda. E por mais que você entenda que você sabe os caminhos que você deve traçar, eu tenho certeza que um parceiro de compromisso, um mentor e um acompanhamento próximo vai fazer com que você tome a coragem e tenha vergonha na cara de cumprir os prazos que você tem descumprido sozinho. Você acredita que isso dá resultado, Ivna? Com certeza. Eu não só acredito, como eu tenho certeza. Exatamente. Às vezes a pessoa precisa, justamente no curso Dentista de Valor, além da gente ter o curso online, eu também faço um acompanhamento pelo WhatsApp com essas minhas alunas
alunos num grupo e também dou uma mentoria individual, porque justamente eu vejo que essa falta de acompanhamento às vezes deixa as pessoas assim, elas param no meio do caminho, porque o caminho não é fácil, né, Luiz? O caminho ele é tortuoso, ele tem buracos, então assim, a gente precisa realmente ter alguém para guiar a gente, para estimular a gente, né, para falar, olha, isso daqui eu já sei como que acontece, eu tenho experiência nisso e sei que realmente isso é normal acontecer. Agora vamos para o próximo passo e ajudar, auxiliar. E eu vejo que o papel da mentoria é justamente isso, é você pegar na mão da pessoa e falar, eu tô junto com você e vamos junto nessa. E é engraçado que esse negócio da gente escolher com quem a gente vai trabalhar, quando eu fiz o meu curso, eu limitei o número de alunos porque eu queria ter essa proximidade muito grande com eles. E é muito engraçado como a gente também atrai geralmente semelhante, né? E eu falei, poxa, que legal quando eu vejo as minhas alunas colocando em prática, eu falo os exercícios que tem que ser feitos e elas vão e colocam em prática no mesmo dia, eu fico tão orgulhosa, eu falo, meu Deus, parece uma porção de Ivna que eu tô lidando, sabe? E aí eu fico tão feliz, eu fico, meu Deus, como tem gente parecida comigo, que bom. São essas pessoas que eu quero, porque quem deixa pra depois, quem procrastina e tudo mais, não é parecido comigo, porque justamente um dia desse eu recebi um áudio que falaram assim pra mim, Ivna, uma aluna minha, você já pensou em ter um podcast? Falei, meu amor, pensar eu já pensei, porque pensar eu penso bastante. Aí eu falei assim, já pensei, mas eu vou voltar a pensar sobre isso. E aí mandei um áudio pra você, Luiz, como faz um podcast? Você falou, vem cá que vamos então fazer um podcast junto. Eu falei, vamos. E aí ela falou, nossa, encontrei alguém pior do que eu, que sempre fica cheio de ideias e tal. Aí eu pensei, pior. Eu pensei, na verdade, será que muita gente tem várias ideias, Luiz, mas poucas realmente entram em ação? E eu vejo que isso que é a diferença, porque a pessoa tem medo, né? Fala assim, gente, será que se eu entrar em ação isso vai dar certo? Mas pra você saber se vai dar certo, você tem que agir, né? E eu vejo que isso também é a grande diferença das pessoas que são medianas para aquelas que realmente conseguem atingir alguma coisa. Elas colocam para fazer, elas saem dessa zona de conforto, né? E colocam para fazer. Luiz, eu podia estar muito bem quietinha no meu consultório atendendo meus pacientes, entende? Porque eu até falo, e eu falo isso para todo mundo na rede social e falo para os meus pacientes, eu chego hoje para atender meu paciente, aquele momento ali é um momento de prazer, de descanso. Eu falo que eu descanso mais dentro do meu consultório do que dentro da minha casa, sabe? Eu fico ali em paz, eu fico naquele momento ali. Então eu podia muito bem estar ali, tô feliz, já estava ótimo financeiramente, só que o que acontece? Eu simplesmente falei, tá tudo bem aqui, mas eu fui e me tirei dessa zona de conforto. Falei, não, mas aqui eu tenho justamente um limite de ganhos, porque eu tenho um limite também, eu não tenho como trabalhar 24 horas. Né? Eu tenho que ganhar em escala. Então, por que não? Agora está aparecendo isso, eu ainda posso ajudar mais pessoas, porque também é muito interessante isso, você tem que saber o propósito, né, do que você faz, o porquê você faz. Tem até um livro muito famoso, né? Começa pelo porquê. E realmente, eu tenho certeza que o meu propósito de vida é ajudar pessoas. Eu sei que o meu paciente, quando ele entra no meu consultório, eu não estou ajudando ele só a transformar o sorriso e a saúde bucal dele. Eu transformo a vida dele, de fato. Com certeza. Então, assim, eu vi que esse realmente é meu propósito, que muito eu questionei para Deus. Eu falo muito na cabeça de Deus, sabe, Luiz? E aí eu falava, Deus, mas por que eu vou começar a falar para dentista? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou ser, né, bem recebida por eles? E aí ele falou um dia comigo, falou assim, Ivna, você tá aí porque você tem o propósito de ajudar pessoas. E isso vira uma corrente, né, Luiz, de ajuda, porque hoje eu ajudo o meu paciente, só que eu tô ajudando uma pessoa. A partir do momento que eu ajudo um dentista a sair dessa questão de, às vezes, tá até com depressão, né, porque tá muito desestimulado com a profissão, se eu ajudo ele a sair dessa situação, ele vai ter um atendimento melhor para o paciente, então ele vai ter mais pacientes, vai transformar mais vidas, né, de outras pessoas, e o que ele vai receber em troca, que é o dinheiro, vai também fazer com que ele atinja objetivos, melhore a vida dele e das pessoas que estão ao redor dele. Então, olha também como não é sobre dinheiro, é sobre você ajudar pessoas em grande escala, né? Todo mundo começa a melhorar junto, né? Então, é sobre isso. Então, eu senti muito isso dentro do meu coração e foi Deus mesmo que falou pra mim, Ivna, o seu objetivo, o seu propósito é ajudar pessoas, entende? Então, foi realmente isso. Hoje eu tô falando para dentistas porque eu sei que é o meu propósito, e ele já me falou também que depois não vai ser só para dentista, vai ter outras áreas, porque hoje em dia já outras pessoas de outras áreas já me procuram. Falam, Ivna, eu também queria sua ajuda. Eu falo, olha, calma, peraí, vamos um passo de cada vez. Mas é sobre isso, assim, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né, Luiz? É impressionante, né? Com certeza. Eu vejo isso. Quanto mais a gente se doa, melhor a nossa vida né? É impressionante. E o que você está falando está me fazendo lembrar que eu tenho mentorado que o recorde de venda dele eram 9 carros, né? E ele chegou nesse número, acho que foi em janeiro, né? A gente está falando agora aqui em março de 2023. E nesse mês,
ele já chegou hoje ao 17º carro. Olha que legal. E ele está comigo tem 9 meses. Então você vê assim, melhor do que a transformação que ele está tendo, é você ver que ele era um cara que não malhava, ele era um cara que não estudava, ele se tornou um cara estudioso, que está com o corpo do jeito que ele queria, Sim. que se comunica muito melhor. E o mais interessante da mentoria é que ele não consegue nem descrever o que ele mudou e como que ele alterou. Mas o resultado dele aconteceu meses depois do acompanhamento. Ele Sim. se superou muito mais. É. E aí o cara que era tímido, que uma vez foi até engraçado, né? O dono da loja, eu estava explicando para ele sobre marketing digital e tal, e ele falou assim, botei o pessoal para fazer story hoje que o pessoal não fazia. Eu falei, o que você fez? Pô, fazer uma nota de 100 em cima da mesa, quem fizer a story ganha. Eu falei, cara, mas aí você vai ter que ter 100 todos quantos os dias. 100 reais aí, vamos dizer assim, por quanto tempo? Eu falei, eles têm que entender a razão disso. Isso. E o mais legal foi o quê? Essa semana, a cliente dele puxou o telefone e fez o story com ele. Nossa, Então, que olha legal. isso. Você explicar, ensinar uma estratégia Sim. de atendimento tão excelente que o benefício que você dá para o outro é tão grande que ele quer fazer o depoimento de você. Sim, E não sim. você mandar ele fazer. Exatamente. Eu oriento você a falar e orientar o cliente a fazer. Sim. Independente dele querer ou não. Porém, quando isso vem de forma natural, aquela pessoa introvertida, que tinha um Sim. receio, que tinha aquele mau jeito de fazer as coisas que aconteceu, o cliente desinibiu. Sim. E aí daqui a pouco fez de um carro, fez de outro carro, fez de mais outro carro. E aí, olha que interessante, são os hábitos que a pessoa que já viveu aquele momento, é quando a outra que está próxima, ela absorve e conecta ali pelo ambiente da mentoria em si e de estar com pessoas vencedoras, Sim. ela começa a falar assim, cara, vou fazer para testar. Isso. Aí ela testa, funciona. Aham. Aí o que acontece? O high performer, né, o cara que está disparando lá na frente, começa a trazer a consciência para os demais. Sim. E se você não tiver num ambiente que tem alguém que te puxa, isso muda tudo. Então, assim, o que eu estou achando excelente do que a gente está passando aqui é porque são vários itens que são treinados e vários deles são natos que você Sim. trouxe. Mas o quê? Se a pessoa não tem essa habilidade, se ela ficar próxima de você, Sim. ela vai conquistar Com e certeza. vai conseguir. Com certeza. Então, assim, né? Como eu trabalho com venda, gestão e liderança, e você também no Sim. ramo aí de dentistas, o conselho que eu dou a todo mundo é o quê? Tenha um mentor. Sim, com certeza. Tenha Eu tenho os um meus mentor. também. Tenha um mentor. Que quanto mais você tiver e mais contato você tiver, assim, mais você vai se tornando o outro. Sim. E tenha mentores que você, obviamente, né, admira e que você vê que claramente consegue agregar com você. Então, Ivna, assim, o papo tá bom demais. Pô, muito bom. Muito bom. Não sei nem quanto tempo já deu de papo aí, gente. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, eu queria que você, de todas as coisas que você sabe, qual a única coisa que uma pessoa vai ouvir, que ela vai sair daqui te agradecendo por ter ouvido? Então, Luísa, assim, eu uma vez ouvi uma mensagem que mexeu muito comigo e eu não sei reproduzir ela exatamente, mas eu sei falar para as pessoas justamente o que me mexeu comigo, assim. Era o exemplo da águia. Eu não sei se você já ouviu. A águia, né, toda empoderada, né, aquela ave linda, ela, mesmo quando o céu está totalmente nublado, chuvoso, ela, mesmo assim, ela voa e ela voa muito alto. Enquanto os outros pássaros, geralmente, eles se escondem, né? Então, ela voa tão alto porque ela sabe que depois daquelas nuvens nubladas, ela sabe que lá em cima vai ter um céu, né, bonito, um tempo mais calmo. Então, ela vai e ela voa, voa, voa até ela conseguir atingir isso. E isso que eu quero deixar para as pessoas, porque isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu quero ser essa águia que mesmo sabendo que tem tempos nebulosos aí, eu não quero me esconder deles. Eu quero fazer a diferença. Então, para isso, eu tenho que alçar voos grandes e realmente me servir de exemplo, né? Porque aí você vai estar lá, passou por tudo aquilo e você atingiu um lugar e as pessoas vão falar, olha, realmente, eu também posso. E encorajar essas pessoas. Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para elas. Porque elas também hoje, fazendo a diferença, também vão inspirar outras pessoas. E aí a gente vira essa corrente que eu falei de todo mundo fazer a diferença juntos. Legal, parabéns. E assim, parabéns pela sua decisão. E o que eu noto, que as pessoas às vezes passam despercebido, é que existe a criação de um produto, e seria como se fosse aqui um gráfico, né? E aí você inicia com ele aqui. Normalmente, quando ele começa, ele tem um declínio. Então, o momento onde você observa pessoas que hoje têm resultados extraordinários foram aquelas que não pararam. Não desistem.
Então, assim, é muito comum o quê? Não, eu só posso fazer o que dá lucro. Eu só posso fazer o que ganha. Sim. Eu só posso fazer o que dá retorno. Então Se você não vai perder, não fazer vale nada. a pena. Amigo, nem casado você fica. Quantas vezes eu fui desapontado por amigos meus e quantas pessoas eu desapontei. Sim, Se todo mundo fosse trabalhar a ferro a fogo assim, simplesmente eu estaria isolado sozinho. Sim. Porque eu sou uma máquina de quebrar expectativas. Sim. Super expectativas, né? Sim. Expectativas eu entrego, mas Sim. assim, pessoa que pensa de Super. algo muito elevado, provavelmente eu não entrego. Então, assim, o que faz é igual o desenho que a gente nota de forma muito clara na Bíblia. É criação, queda e redenção. Isso aí. Então, olha que Perfeito. interessante. Quando o homem foi criado, ele teve uma queda temporária e teve uma redenção Sim. eterna. Perfeito. Então, observa como que esse gráfico ele se repete sempre. Sempre. Só que o que a gente sempre quer é o quê? É criar e fazer dar certo e ficar né, rico, ter Sim, sucesso, lotar sim. agenda e tudo pro dia seguinte. Não. É um processo. É um processo, a gente É tem um que entender e ter processo. paciência, né, Luiz? Porque todo mundo quer tudo pra ontem. Então, assim, eu sempre penso, eu falo assim, que eu tinha que tatuar, colocar numa parede, escrito assim, desistir não é uma opção, porque pra mim nunca é, entendeu? Às vezes dá vontade, dá, porque é cansativo às vezes. Desista né? de desistir. Boa, boa. Então, assim, desistir não é uma opção, porque é justamente isso. Todo mundo fala, o mundo dá muitas voltas, né? Hoje, quem tá ouvindo a gente, às vezes tá passando por uma situação difícil, mas às vezes essa situação difícil é justamente para te levar para um próximo nível, né? De vida, né? De experiências. Então, realmente, a dificuldade, ela existe, ela tem que existir, porque também, se não houvesse a dificuldade, a tristeza, né? Os momentos ruins, a gente não ia valorizar os momentos bons, né? Então, assim, a gente não pode desistir quando vê a primeira pedra no caminho. Você pode dormir, chorar, rezar, orar, fazer o que quiser, mas no outro dia você tem que acordar com disposição que você vai fazer dar certo. E faz até dar certo. Legal, Né? é isso aí. Então, Tá. pra gente finalizar, a última pergunta. O que a Ivna de hoje diria pra Ivna lá de trás? Nossa, Luiz, eu ia falar... Ivna, realmente, você é muito doida, mentira. Eu ia falar, não. Eu ia falar assim pra ela, Ivna, realmente você coloca pra acontecer, porque realmente você tinha sonhos que riam de você e você conseguiu vencer. Eu me sinto uma vencedora, sabe? Porque justamente aquela Ivna lá tinha milhares de sonhos e muita gente achava impossível e hoje eu tô aqui pra provar que não é não, porque eu consegui. Sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que me tornei e tenho certeza que a de hoje vai ter orgulho da que vai se tornar também nas próximas etapas da vida. Legal. Ivna, obrigado. De Quero nada, que você muito deixe suas obrigada. redes sociais para todo mundo Com te seguir e certeza. pesquisar aí. Pode falar. Olha, meu Instagram é DRA Ivna com YVNA Galvão sem acento. Doutora Ivna Galvão. Segue lá porque a gente dá várias dicas sobre odontologia, gestão, que não é só para dentista, né? Todo mundo que tem um negócio precisa também saber esses temas. Encantamento de paciente, a gente fala sobre marketing digital, marketing offline também, que as pessoas andam esquecendo um pouco, né? Sobre também o que a gente faz de certo e de errado na rede social. E realmente eu tenho certeza que esse conteúdo está gerando muito valor na vida das pessoas e transformações. Então, quem quiser, tô lá, pode me mandar mensagem que eu respondo as mensagens, porque com certeza a pessoa vai ter uma transformação na vida delas. Muito obrigada, Luiz, mais uma vez pela sua oportunidade que você me deu aqui. Adorei esse negócio de podcast, tá? Jonathan, anota aí que eu quero meu podcast mesmo. Então, ó, assim, querendo ou não, quem fez o convite fui eu, mas quem Sim. construiu esse momento foi você. Ah, muito obrigada. Então, parabéns por quem você Sim. se tornou. Muito Agradeço obrigada. demais você ter vindo aqui. Sim. E, mais uma vez, você que acompanha a gente, é um prazer te servir com excelência. Isso. Valeu!